É que quando eu ganhei isso daqui parecia meio brilhante demais, então eu não uso muito, mas ah, poxa, eu esqueci de fazer essa parte. Eu vou pular isso daqui. A gente terminou minha última pregação já faz um mês, porque no domingo que eu devia pregar estava o pastor Daniel Wab, que é nosso bispo, né, então ele tinha que pregar aqui, não podia eu pregar no lugar dele. Mas a gente está vendo Mateus, a história de Mateus, o evangelho de Mateus, é a descrição especialmente de Jesus como rei. E a gente terminou com os versículos 28 e 29 do capítulo 11, que são bastante conhecidos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito interessante que Jesus termina esse capítulo, ou pelo menos Mateus coloca esse versículo aqui no final do capítulo 11, falando sobre descanso. É, eu não sei, nos dias de hoje, se você pergunta para a pessoa, e aí, como é que você está? Sua agenda está bem livre? A pessoa fica até constrangida de falar que está. Ela fala, não, está cheio de coisas. Né? Ou, para a maioria das pessoas, que a agenda realmente está cheio de coisas, o que ela mais quer é um descanso. Mas é um descanso, às vezes, até meio culpado. Né? Porque a pessoa trabalha tanto, ela merece descansar, ela precisa descansar. Porque Deus criou a gente com esse ciclo de descanso. Mas quando você pega a pessoa no flagrante descansando, ela já fica assim, eu estou descansando, mas é porque, né? E aí começa a explicar por que ela está descansando. Ah, Deus se preocupa com a gente. Ele sabe que você precisa descansar. E embora aqui o texto falasse especialmente sobre a questão da lei, né? Existia uma lei muito pesada sobre as pessoas. As pessoas começaram a complicar o relacionamento com Deus, enchendo de regulamentos na sua relação com Deus. Eu já contei aqui sobre a questão das pessoas religiosas, as pessoas irreligiosas ou antirreligiosas e os cristãos. São três grupos diferentes de pessoas. As pessoas religiosas, elas fazem as coisas para poder merecer alguma coisa de Deus. Tem uma relação comercial com Deus. Eu já paguei a minha parte, agora o Senhor está devendo para mim. Então eu exijo, eu demando, como é que é? Determino, né? Que o Senhor faça isso porque o Senhor prometeu. Né? Por quê? Porque eu já fiz a minha parte. Essa é a relação religiosa das pessoas com Deus. E aí, essa relação religiosa pode ser por ter vindo para a igreja, pode ser por fazer boas ações, fazer, não sei, coisas que você acha que está ganhando crédito com Deus. O outro lado são as pessoas que são anti-religião. Elas não querem que alguém determine o que é certo e errado para a vida delas. Elas mesmas vão dizer, eu sei o que é certo e errado para mim. Então elas vivem em rebelião contra Deus. Elas acham que Deus não existe ou que você não precisa prestar contas para Ele. E o terceiro grupo são os cristãos, aqueles que foram salvos por Cristo. E por causa dessa gratidão, eles querem fazer algo por Deus. Não faz algo por Deus para poder receber alguma coisa em troca, porque já recebeu o que era mais importante. Então faz por gratidão. E aqui Jesus está dizendo, venham até mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. Né? Eu vou aliviar o peso de vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo era aquela canga, numa junta de bois, você já viu um carro de bois? Tem dois bois e aí tem uma madeira aqui. Uma canga que ficava no pescoço do boi junto com outro boi, e os dois dividem a carga. Era uma forma também de falar sobre discipulado. Se você quer andar comigo, seria tipo, vista os meus sapatos, calce os meus sapatos, né? Tome o meu jugo, vamos andar junto.
E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Tem a questão do sábado. Sábado foi a primeira coisa santificada por Deus. Deus não santificou uma pessoa, uma coisa ou um lugar. A primeira coisa que Deus santifica é o tempo. Porque Deus cria o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele diz, eu vou descansar. E o 7º dia foi feito para descanso e adoração. Santificou Deus ao 7º dia. Ele chamou de sábado. Sábado quer dizer descanso, Shabbat. Tem uma discussão de vez em quando se os cristãos deviam observar o sábado ou o domingo. São coisas distintas, mas a ideia é a mesma, né? Shabbat é descanso. E domingo, o Domi, é de Dominus, Senhor, é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. Era o dia que os cristãos se reuniam, porque os judeus se reuniam no sábado, lá no templo. Então os cristãos não podiam reunir lá e cantar junto, então iam no domingo. Então o domingo passou a ser o sinal dos cristãos. Mas é um dia para descanso e adoração. O que os judeus fizeram, né, deixa eu terminar aqui. Sábado também era um sinal da aliança. Deus pediu que eles guardassem o sábado, os judeus guardassem o sábado como sinal de que eles eram povo de Deus. É muito interessante que na contagem de tempo dos judeus, o dia começa no pôr do sol. Não quando o sol nasce. No pôr do sol começa o dia. Então, no pôr do sol da sexta-feira, começou o sábado. Então, o dia começa não com você trabalhando. O dia começa com você descansando, indo dormir. E para um judeu, isso não é muito fácil. Para um judeu, para um chinês, o pessoal que gosta de ganhar dinheiro, né? Para um libanês, não sei, pessoas que querem trabalhar o tempo todo. Né? Quer dizer que tem que ficar descansando primeiro? E ainda no sábado você não pode trabalhar nada. Lá, aí não vai dar. Né? Mas é um sinal de que você depende de Deus. Assim como o nosso dízimo é de gratidão, mas também é um sinal de fé, de que você confia em Deus. Você não vai ficar contando o dinheiro para dizer, isso daqui vai fazer falta para mim. Assim como o judeu podia dizer, olha, se eu não trabalhar sábado, vai faltar dinheiro para mim. Deus diz, eu vou prover todas as coisas. Descansa em mim. Experimenta isso. E os judeus acabaram tornando isso uma lei ritual. E aí, os judeus começaram a regulamentar a lei que Moisés tinha dado, mas, por exemplo, começou a dizer que no sábado o máximo que você pode andar é uma distância de 1.300 metros, a jornada de um sábado. Não está escrito isso na lei, mas o pessoal começou a dizer, olha, se você andar muito, isso é trabalho. Mas quanto que é muito? Muito deve ser 1.000 passos. Né? Não, pode ser 1.300 passos. Que mais que não pode fazer? Você não pode fazer trabalho. Mas o que é trabalho? Né? Se eu levantar a cadeira, é trabalho? Depende do peso da cadeira. Se for mais leve, não é trabalho. Agora, se for pesado, aí é trabalho. E aí começaram a inventar um monte de regrinhas. Isso começou a ser um peso para as pessoas. E aí os judeus começavam o tempo todo a olhar, aquele ali, não está guardando o sábado direito. Porque ele fez a barba. Fazer a barba também é trabalho. Né? E aí, né? Não sei, começou a ser algo pesado. E olha o que aconteceu. Por aquele tempo, no sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Pode colher no sábado? Não pode. Pode matar a fome no sábado? Os fariseus, vendo isso, disseram para Jesus, olha lá, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Ô Jesus, que raios de mestre é você? Será que você não sabe a lei? O que você está ensinando para os seus discípulos? Tudo gente reprovada. Mas Jesus diz, ele vai dar 3 argumentos. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Quem foi Davi? Um rei. Foi o primeiro rei? Não, foi o segundo rei, mas foi o rei segundo o coração de Deus.
Davi e os seus homens entraram na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os pães da oferta, os quais não era lícito comer nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Teve um episódio que Davi estava fugindo de uma batalha e ele estava com muita fome, e ele entra ali na casa de Deus. Esses pães da proposição eram 12 pães que eram trocados semanalmente, eram colocados ali, ninguém podia tocar, a não ser o sacerdote. Então, quando passava o sábado, quando eles trocavam o pão, os sacerdotes comiam. Esquisito, né? Pão amanhecido uma semana deve estar meio duro. Não sei fazer, como é que chama aquilo lá? Você mergulha no ovo, né? Esqueci o nome também, hoje está difícil. Rabanada, rabanada, isso. Mas torrada, né? O que Jesus está dizendo, ó, vocês conhecem a história do Davi, que era rei? Ele entrou na casa de Deus e comeu o que não podia comer, que era só dos sacerdotes. Quem aqui condena Davi? Né? Todo mundo ficou quieto. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Você sabe, no sábado era o dia que os sacerdotes trabalhavam mais. Ofereciam sacrifícios, tinham que encher de óleo, acender as coisas, apagar as coisas. Os sacerdotes profanam o sábado. Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Vocês acham que está errado o que eles fizeram? Os sacerdotes fazem isso e não são culpados por isso. E eu sou maior do que o templo, Jesus está dizendo. Aliás, eu pulei, mas quando Jesus fala sobre Davi, lá no finalzinho do capítulo 12 de Mateus, ele vai dizer, se lembra da rainha de Sabá? A rainha de Sabá atravessou o mundo para conhecer o reino de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Vocês sabem dos sacerdotes, eles têm que... Só os sacerdotes podem comer o pão. Aliás, só os sacerdotes... De novo. Os sacerdotes, eles trabalham no sábado. Por causa do templo. E aqui está alguém que é maior do que o templo. Por que vocês querem condenar esses? E o terceiro argumento. Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Aí ele vai apelar para Oséias. Oséias 6:6. Jesus está dizendo, sabe o profeta Oséias? O que ele falou? Ele diz que Deus quer misericórdia e não os rituais da lei. Não é que os rituais da lei sejam errados, mas vocês perderam o espírito da coisa. Vocês estão presos à letra da lei. Estão presos a uma série de regrinhas. Eu já contei essa história algumas vezes. Quando eu trabalhava na empresa ali de engenharia, a gente ia fazer aquecimento de água de tipo um batistério, chama mitzvah. É onde eles fazem a purificação. E aí tem um monte de regrinhas para mitzvah. Não é mitzvah. Mitzvah. Hoje está difícil. Mas acho que é mitzvah. Porque lembra bar mitzvah, mas não deve ser o mitzvah. Enfim, não podia aquecer aquela água. Assim, começou a ser uma série de regras. Era para purificar simplesmente. Mas aí fizeram umas regras. A água tem que ser da chuva. Você não pode pôr fogo nessa água. E está tudo isso escrito nas regras deles. A gente vende aquecedor de água. É em São Paulo. Né? Julho, agosto é frio pra caramba. Você acha que o cara vai entrar na água gelada? Né? Então eles estavam preocupados. Aí, tem como dar um jeito nisso? Né? Eu perguntei, o que não pode fazer? Ele falou, não pode pôr fogo nessa água. Eu falei, se a gente puser fogo em outra água? Faz assim, ó, a gente esquenta água num tanque, aí passa um cano dentro desse tanque de água da chuva, e aí troca calor, né? Vai passar água quente dentro de um tubinho, e esse tubinho vai esquentar a água. Falou, esse daí tá bom. Vai sair meio caro. Ah, não, caro não pode ser. Então, começa a fazer regrinhas. E aí você faz regrinhas para burlar as regrinhas. Assim, é uma coisa muito estranha. E Jesus está dizendo, vocês perderam o espírito da coisa. O que Deus mais quer é misericórdia, amor.
E vocês estão preocupados se a água é da chuva ou se o fogo está em qual água. Se você pode apertar o interruptor, hoje em dia, né? Quando você aperta o interruptor, solta uma faísca. Se solta uma faísca, quer dizer acender fogo. E na lei fala que não pode acender fogo no sábado. Então não pode apertar o botão. O que você faz? Hoje em dia você coloca um sensor no bolso, quando você chega perto, acende. Ou um sensor lá em cima. Não foi você que acendeu, né? Acendeu sozinho, né? Então não foi você, foi ele que fez o trabalho. Você entende? Essas regrinhas, essas coisas de ficar burlando. Então, nesse primeiro lance de questionamento, os fariseus perguntando, Jesus, será que você não sabe que está errado isso? Jesus vai dizer, o Filho do Homem, e esse é um título real que ele usa lá do profeta Daniel. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu sou Senhor do sábado. Aí o pessoal ficou muito bravo. Como assim? Ele está falando que ele é o Filho do Homem, que ele é o Messias? E quer dizer que ele é dono do sábado? Quer dizer que ele está acima de Deus, ou que ele é o próprio Deus? Pois é. Já tinha acontecido isso um pouco antes, quando a gente viu a cura daquele homem paralítico. Jesus fala, levanta. Primeiro ele diz, seus pecados estão perdoados. O pessoal fala, isso é blasfêmia. Aí passou dos limites. Dizer que os pecados estão perdoados, isso só Deus pode fazer. Aí Jesus diz, o que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para provar que o Filho do Homem tem autoridade sobre os pecados. Então, viu, levanta e anda. E ele levanta e anda. E as pessoas ficam admiradas, dizendo, nunca se viu tantas maravilhas, ou tal maravilha, entre o povo de Israel. Eu continuo o texto de Mateus, mas eu vou usar a passagem paralela de Marcos, que tem umas frases mais interessantes, porque eu vou explicar. Em outra ocasião, aqui não fala, mas em Mateus diz que é num sábado, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada, uma mão encolhida, uma mão mirrada, depende da versão que você tem. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha aqui no meio, fique diante de todos. Em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No texto de Mateus, Jesus ainda vai argumentar com eles. Se qualquer um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num buraco e fosse sábado, você ia deixá-la lá até domingo? Você não ia fazer de tudo para tirá-la de lá? Se Deus se preocupa com isso, estava na lei, né? Era uma exceção. Você não pode fazer trabalho no sábado, mas se tem que salvar uma vida, claro que pode fazer. Mas aí os homens, esses religiosos, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Se ele curar, isso é trabalho. E se é trabalho, então ele é um herege, ele é alguém que está indo contra a lei. E eu gosto muito dessa pergunta que Jesus faz. Será que a lei permite fazer o bem ou permite fazer o mal? O que vocês acham que permite fazer? Você acha que está certo salvar uma vida no sábado ou está certo destruir uma vida no sábado? A ideia é que era para fazer o bem no sábado, era salvar uma vida no sábado. E aí vendo aquele homem com a mão ressequida, ele fala, estenda a tua mão. Qual foi o trabalho que Jesus fez? Mandou, só falou, estenda a mão. Se alguém fez algum trabalho, foi o homem. Né, de estender a mão, se aqui isso é um trabalho. Né? Eu fico pensando também nesse homem. Ele tinha uma mão inútil. Eu tenho um dedo meio inútil. Né? Jogando basquete com 13 ou 14 anos, alguém veio, quando eu estava arremessando, bateu na minha mão, ela ficou torta. Achei que por uma semana, mas já faz uns 35 anos, mais ou menos. Imagina se a mão toda fosse encolhida.
né, não conseguisse mexer. Era alguém que teria um pouco de vergonha, estaria sempre meio tímido por causa disso. Mas Jesus pediu para ele estender a mão. Eu não sei se ele tinha noção do que Jesus ia fazer, mas ele pediu, estenda a sua mão. E ao estender a mão, ela ficou como a outra. Ah, eu vou voltar para isso daqui a pouco, deixa eu terminar aqui. Quando Jesus cura o homem, naquele mesmo instante, os fariseus saíram, irados, e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. É muito engraçado isso, né? Porque os herodianos, os do partido de Herodes, ah, eram pessoas que gostavam do Herodes. Herodes era um governante mau ali sobre os judeus. Mas os fariseus se tornaram amigos dos herodianos, porque agora tinham um inimigo comum, Jesus. E se eles estavam preocupados que não podia fazer o bem no sábado, eles foram se reunir para planejar um assassinato. E para isso, tudo bem, eles não viam problema em no sábado se reunir para planejar um assassinato. A religião pode cegar as pessoas para aquilo que é mais importante, para aquilo que é essencial. A pessoa se considera muito religiosa e ainda assim pode estar completamente perdida. A gente diz isso várias vezes. Vir para a igreja é um perigo. É um perigo porque você pode começar a achar que você já está salvo. E aí fazer as coisas mais estranhas por causa disso. Por isso, Jesus sempre nos convida a voltar à essência. O que é realmente importante? O que vale na sua relação com Deus? Voltando para a questão da mão encolhida. Celebrando o nosso aniversário. Eu não sei se você, por quanto tempo você faz parte dessa história aqui da igreja. Não sei se você veio para cá porque achou o prédio bonito. Tem um amigo que fala assim, se o sucesso da sua igreja, porque ela é grande, esse é o maior fracasso que você pode ter. Porque uma igreja bem-sucedida não é aquela que atrai as pessoas que vêm para consumir, mas é uma igreja que atrai pessoas que estão com o coração disposto a se sacrificar pelo reino de Deus. Quando aqui era tudo chão de terra, né? As paredes, alguém entrou e pichou aqui. O Paulo trouxe algumas cadeiras, a gente trouxe algumas cadeiras que a gente ganhou de um restaurante que estava trocando as cadeiras. Cadeira de restaurante já é mais ou menos usado. E quando um chinês trocou as cadeiras, é porque as cadeiras já estavam, né, no bico do urubu ali, né? E aí o nosso auditório, essas duas fileiras eram de uma cor, aquelas outras duas de outra cor, cada cadeira era de um tipo. Mas havia essa unidade. Foi falado também, a gente não recebeu dinheiro de algum lugar. Tem gente que vem aqui e fala, uau, vocês ganharam dinheiro de onde? Veio dos Estados Unidos ou veio do Japão? Veio de Sorocaba, né? Ou talvez de São Paulo um pouco, né? Mas veio especialmente do bolso das pessoas que frequentam a igreja. É até difícil você imaginar. Para construir um negócio como esse hoje, ia custar quanto, tio Chico? 2 milhões? Ou mais, né? De custo, né? Só para comprar o terreno aqui em cima, 300 mil cada pedaço? Falei, ó, nossa, né? A gente tem 4 aqui, dá 1 milhão e 200 só o terreno. Mais a construção, dá uns 3 milhões, acho que vai, para construir um negócio desse. Vamos fazer uma construção de 3 milhões? Quem que topa? Né? Ah, não, 3 milhões é muito dinheiro, a gente não tem, tá apertado, tá difícil. Pois é, tava também. Não era tempo folgado, que tava todo mundo ganhando um monte de dinheiro. Mas pessoas fiéis contribuíram e ficou como está hoje. Né? Não sei como você sente em relação à sua própria vida. Eu sinto às vezes que tem muita gente que está encolhido em si mesmo. Falando assim, eu não tenho muita utilidade, eu não sei fazer muita coisa. Tem outros lá que tem mais jeito, tem mais recursos, eu sou muito, né? A pessoa vai ficando encolhida. O outro é que tem bastante. O que Jesus está pedindo é estenda a sua mão.
Estenda a sua vida. Você quer ter uma vida boa, uma vida plena de Deus, uma vida útil e eficaz no reino de Deus? Estenda a sua mão. Então, de novo, voltando para o homem, eu não sei se ele tinha fé. Eu vou estender a mão e agora sim ela vai. Eu acho que não, ele só obedeceu. Se Deus chama, a gente obedece e Deus faz o milagre. Fé e obediência são a mesma coisa. Fé não é um sentimento. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso, fé. Fé é obediência. Eu usei uma frase lá na Luar. Fé não é convicção apesar da falta de evidência. Embora a Bíblia fale sobre isso. Mas a fé é obediência apesar da consequência. Fé não é aceitação ou crença apesar da falta de evidência, mas é obediência apesar das consequências. A pessoa que tem fé, a pessoa que crê em Deus, não importa as consequências, eu creio em Deus e por isso eu vou fazer. Vai trazer consequências ruins para você. Está nas mãos de Deus. Você sabe que tem irmãos ao redor do mundo que sofrem justamente por serem cristãos. Só que eles têm uma paz que os seus perseguidores não têm. Eu quero perguntar para você, você que está aqui hoje, você já ouviu a palavra sobre salvação? Que Deus convida você para ser parte da família dele? Para ser irmão de Jesus? O que você faz é entregar sua vida para Deus. Dizer, eu não quero mais ser dono da minha vida, eu quero que o Senhor seja dono da minha vida. E aí alguma coisa começa. Então eu entrego a minha vida para o Senhor, eu estendo a minha mão, o Senhor toma conta da minha vida. Mas eu quero falar isso também para quem já é crente há bastante tempo. Não sei, cada um se converte ou se santifica num ritmo diferente. Para alguns, o coração quer crer, mas a cabeça não consegue. Para outros é o contrário, a cabeça entende as coisas, mas ainda tem um medo de dar esse passo de fé. Para outros ainda, como dizem, né, a última parte que se converte do homem é o bolso. Né? Assim, eu creio em Deus, faço tudo, mas dinheiro, sabe como é que é, né? Vai faltar. Então, isso tem a ver com sua falta de fé ainda. Eu quero convidar você, ou para aceitar Cristo, ou para entregar sua vida para Cristo, se sua vida está muito encolhida. Para dizer, eu estou disposto, estou disponível, eu quero perder essa vergonha, eu quero me estender, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Usa a minha vida. Se você quer fazer isso, vamos orar agora. Abaixe sua cabeça. Jesus, Senhor que é dono da história, dono do sábado, Senhor também do universo e das nossas vidas. Reconhecemos, Deus, que por muitas vezes vivemos distante do padrão que o Senhor espera, do princípio, do propósito para as nossas vidas que o Senhor planejou. Mas queremos, Deus, pedir que aqueles que ainda não conhecem a Ti como Senhor e Salvador da vida deles possam ter essa oportunidade hoje, agora, de dizer, Senhor, eu estou estendendo a minha mão, estou estendendo a minha vida para o Senhor, toma conta de mim. Oro também, Deus, para aqueles que já são de igreja, já tiveram essa experiência da salvação, mas têm vivido uma vida muito tímida, muito acanhada, muito mirrada dentro do Teu reino. E pedir, Deus, que o Senhor dê essa ousadia, esse desprendimento, possa desenvolver a salvação, possa desenvolver a vida dessas pessoas. Oro, Deus, pedindo que o Senhor possa abençoar-nos com a consciência da Tua presença e pedir que o Senhor esteja transformando as nossas vidas uma vez mais. Entregamos nossas vidas em Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Você tomou essa decisão de entregar sua vida para Jesus hoje? Se você fez isso, precisa contar para alguém que está junto com você.
Fala para quem convidou você, fala para alguém aqui da igreja, olha, eu entreguei minha vida para Jesus hoje. Se você fez isso, você precisa começar a ler a Bíblia. A gente quer te ajudar a começar a ler a Bíblia. E você precisa estar numa igreja para poder crescer. Se você já é de outra igreja boa, que prega a palavra, continua lá. Mas se não, venha para essa igreja. Todo domingo, 9 horas em ponto, começa aqui. Se não der para vir às 9 em ponto, vem às 6h30 em ponto, também começa um culto de jovens. Ou às 3, lá no Novo Mundo, ou às 6. Tem várias igrejas. Não é desculpa para você não ir para a igreja. Que horas que ela, João? 19 horas lá no Jardim São Paulo. E no São Paulo Norte, 10 horas também. 10 horas da manhã. Você tem opções para ir para uma igreja que pregue a palavra. Venha para essa igreja. Vamos crescer junto, vamos caminhar junto.